E vamos conversar agora com o senador Isalci Lucas, que é do PSDB do Distrito Federal. Senador, boa tarde. Boa tarde, um prazer participar novamente aí da Jovem Pan. Bom, senador, a gente tem visto aí a agenda econômica avançar, outras pautas no Congresso, mas o que tem chamado a atenção, o foco mesmo das atenções, tem sido a CPI da Covid, não é? Nesta semana nós temos vários depoimentos aí marcados, Marcelo Campelo, Wilson Witzel, Carlos Wizard, temos também infectologistas que defendem o tratamento precoce marcados aí para sexta-feira. Como é que o senhor está vendo o andamento da CPI? O senhor acha que pode produzir resultados efetivos? Nós tivemos a confirmação de quebras de sigilo no final de semana por ministros do Supremo. Enfim, se tenta avançar nas investigações para além dos depoimentos, né? Eu vejo assim, né? Está muito concentrado ainda no governo federal. Eu acho que nós precisamos avançar, até porque é objeto também da CPI, a questão dos estados e municípios. Houve muito desvio de recursos nos estados e a gente precisa imediatamente chamar, não só os governadores, como já foram 9 já aprovados, 9 requerimentos de 9 governadores, que estão trabalhando no sentido de não comparecer. Acho que eles vão perder uma grande oportunidade de esclarecer. Quem não deve não teme, então não tem muito sentido fugirem disso. Seria até oportuno, em função até mesmo da audiência, como você disse, os governadores esclarecer o que está acontecendo em cada estado. Não é? E também a convocação de alguns secretários. Nós já aprovamos, a previsão já do secretário do Amazonas, o Distrito Federal também já foi aprovado, e eu espero que a gente entre nessa pauta da corrupção, porque, de fato, muito triste, né? No momento de pandemia, no momento que nós flexibilizamos a legislação para agilizar, de fato, o atendimento, o executivo aí, os governantes estaduais, municipais, utilizarem este recurso, né? E desviando o recurso, não é, comprometendo aí também a questão da vacinação, né? Agora o senhor falou que ele não deve, não teme, né? Agora o problema, por exemplo, o governador do Amazonas, ele teme porque ele está sendo investigado, não é? Qualquer coisa a mais que ele pudesse falar na CPI, num depoimento, a gente sabe que a pressão pode aumentar, acabar falando demais, eles têm essa preocupação e alegam que não seria o foro adequado, já que eles já estão sendo investigados. Então tem esse problema também. Né, se a CPI continuar focada no governo central, até pela ausência dos governadores, o senhor acha que pode produzir algum resultado em termos de controle da pandemia, se entender melhor o que aconteceu com o Brasil, que foi dos países que apresentaram os piores números em relação a mortes e a contágio? Eu vejo assim, né? O Brasil conduziu muito mal esse processo, né, da pandemia, né? Num momento como esse, nós tínhamos que estar todos juntos, né? Governo federal, governo municipal, estadual e a população de um modo geral. Então, hoje há uma desinformação, não é? Óbvio que todo mundo reconhece que no início todos procuraram algum caminho, não é? E buscaram uma forma, né, de cura, uma forma de amenizar o desastre desse coronavírus, mas com o tempo a ciência foi mostrando, né, que determinados procedimentos já não eram adequados. Então, bola para frente, todo mundo, mas não. Agora a gente fica discutindo a mesma coisa, né? Cada semana que passa, tantos problemas acontecendo no país, não é? Essa questão econômica, o desemprego imenso, muita gente passando fome no Brasil, aqui inclusive na capital da República também. Então, eu acho que a gente precisava unir no sentido de buscar aí uma solução rápida para a vacina. Acho que agora encontramos o caminho, já existe várias sinalizações, né, de oferecimento, de produção de vacina, inclusive aqui mesmo no Brasil. Então, agora, a questão do desvio de recursos é fundamental, porque eu tenho falado sempre, tenho cobrado sempre. A CPI não é apenas para apurar irregularidades, ela serve também para você melhorar a legislação, né, sugerir mudanças no executivo em termos de controle, e é o que eu percebo. E indaguei a todos os ministros que lá foram, que não existe nenhum controle dos recursos públicos, a não ser o financeiro. Então, todos os repasses que são feitos para os estados e municípios
A única coisa que o governo federal tem é que passou, mas não há realmente nenhum controle, nenhuma, nenhuma fiscalização com relação a isso. E nos estados, pior ainda. Né? A gente vê a operação todos os dias, você vê que foram mais de 70 operações da Polícia Federal. Nós convocamos apenas os governadores que tiveram alguma operação junto à Polícia Federal ou o Ministério Público, e a gente precisa avançar nisso, né? Porque a gente precisa informatizar o Sistema Único de Saúde, que não é informatizado nos estados. O ministro disse que é tripartite, cada estado, cada município tem a sua autonomia, mas o recurso sai do grande parte do governo federal. Então há que ter realmente um controle. Nós estamos no século XXI, né? O GovTech tem que entrar, o governo eletrônico. Precisamos ter controles melhor. Aqui em Brasília, para você ter ideia, a gente não tem controle de estoque de medicamento. É uma coisa básica que qualquer boteco tem, né? Exatamente, gente. Tem que aprimorar o controle da pandemia, que não vai ser uma questão que vai ser solucionada de uma hora para outra. Agora, senadora, eu falava da pauta também que está sendo encaminhada, e aí há uma preocupação com relação à urgência, né, com que se tenta aprovar matérias relevantes, como a questão da privatização da Eletrobras, não tanto pela capitalização, mas por tudo que foi incluído nesse projeto, né, que é uma MP, né, que pode reformular muita coisa do sistema energético. Nós temos, paralelamente, até o risco de uma crise mesmo na área de energia, algum racionamento. Não é essa MP que vai resolver o problema agora, mas a urgência de se votar tudo isso até o dia 22. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, fatiamento de reforma tributária, o Senado fica com uma parte, a Câmara com a outra, depois se tenta fundir aí os dois processos, essas partes com discussão em paralelo. O senhor acha que a agenda pode dar certo dessa forma? Eu acho muito difícil, viu? Primeiro, a reforma tributária. Não dá para você aprovar uma reforma tributária fatiada. Não dá para você acreditar que vai criar um imposto agora, uma contribuição, né, com base na área de serviço, com aumento de 14%, e achar que depois vem o ajuste. Não vai acontecer isso. Então, eu vejo de uma forma muito pessimista a aprovação da reforma tributária, se não houver por parte do governo uma posição clara e um encaminhamento claro da posição do governo federal, porque, na prática, o que está tramitando no Congresso, e está sendo discutido, é uma proposta da Câmara e outra do Senado. O governo não colocou ainda de uma forma concreta, não é, qual é a posição dele em termos de reforma. Não se faz reforma tributária sem o Pacto Federativo e sem o envolvimento total do governo federal. Então, não vejo otimismo na aprovação da reforma tributária. Com relação à Eletrobras, é o que você acabou de dizer. Não é? A Câmara aprovou um texto, tem incluíram várias emendas que estão sendo questionadas. O governo vai trabalhar no sentido de aprovar, mas eu vejo muita dificuldade. Não é? Eu, particularmente, defendo que é uma área estratégica, a área de energia não dá para você, não colocar da forma, ainda mais por medida provisória. Tem que ser feito um grande debate, tem que avaliar realmente essas emendas que foram colocadas. A Câmara já sinalizou que qualquer alteração no Senado ela vai retomar o texto, e isso é quase que uma ameaça. Então, eu vejo que muitos senadores vão trabalhar no sentido de não votar essa matéria, porque eles sabem que qualquer mudança que seja feita volta para a Câmara e vai ser aprovado o texto da Câmara. E então eu vejo assim, não dá para legislar uma matéria como essa por medida provisória. E ainda tem a reforma administrativa, e ainda tem a questão eleitoral, a possibilidade de mudança aí no sistema das urnas eletrônicas, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que se a pauta chegar até o Senado, ele vai colocar em votação. O senhor particularmente acha que há necessidade de mudanças? Olha, é ruim, né? Toda eleição, você, na véspera, um ano antes, você quer mudar a legislação, mudar a regra, normalmente para beneficiar quem está no poder, porque não é qualquer alteração que é feita, pode ter certeza que é em função, né, de beneficiar aqueles que estão. Agora, reforma administrativa também é outra matéria que não dá para você aprovar também da forma como está. Né? A gente precisa entrar no presencial, e eu acredito que agora nós vamos ter um esforço concentrado para votar as autoridades no final do mês. Estamos vendo a questão do recesso, mas eu acho que logo após o recesso volta a questão presencial. Não dá para fazer essas grandes reformas
votando virtualmente. Realmente precisa de um debate maior, não é? Essa questão que foi colocada, reforma administrativa, reforma tributária, não é? Essa questão mesmo da própria Eletrobras por medida provisória, é difícil você votar uma matéria tão importante como essa, sem um debate maior, sem várias audiências na Câmara, no Senado, para a gente poder realmente fazer uma coisa que interessa ao país. Eu acho que, neste momento, essa medida provisória tem emendas que beneficiam determinados setores, em detrimento de outros, em detrimento do próprio consumidor. Então, eu acredito que a gente vai ter dificuldade de aprovar essas matérias virtualmente, né? Agora, o presidente do Senado tem colocado na pauta, independente do tema, né? Ele tem colocado no voto. Os senadores é que têm, na medida do possível, tirando da pauta para discutir melhor, já 2 ou 3 matérias foram retiradas para algumas audiências, depois voltou novamente à discussão, e acho que tem que acontecer isso mesmo. Não dá para aprovar matérias como essas, colocando simplesmente para votar, sem um debate maior. Bom, perfeito, vamos continuar acompanhando. A gente vê que tem uma pressa enorme em determinadas matérias, até porque no ano que vem vamos ter eleições, e eleições sempre bagunçam mais ainda a agenda do Congresso, então tem essa urgência, mas é importante se fazer um trabalho que traga resultados efetivos, né? Não é essa coisa da política do possível, né? É verdade. Eu acho que perdemos muito tempo, né? Essa discussão que estamos fazendo aí, né, da pandemia, muita polêmica, muita questão ideológica. Eu acho que a gente poderia estar tratando de coisas, né, mais sérias, como as reformas. Eu acho que é muito importante para o país. Perfeito, nós conversamos aqui com o Isalci Lucas, que é senador pelo PSDB do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Obrigado, eu que agradeço.